2 Samuel, capítulo 11, versículo de número 1 ao verso 5. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiro que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo ela purificado da sua imundície, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus pela leitura da palavra do Senhor. Irmãos, o que Deus colocou no meu coração para estarmos meditando sobre a palavra de Deus hoje é sobre a queda e a restauração do homem. Muitas vezes o homem tem caído, e muitos têm ficado prostrados. Interessante que Charles Spurgeon, ele certa vez disse o seguinte: para Deus não importa quantas vezes o homem cai, mas sim quantas vezes ele quer se levantar. Então Deus, a intenção dele não é ver o ser humano caído, não é ver o ser humano prostrado, mas é ver o ser humano em pé diante dele, firme, na presença do Senhor. E a queda do homem, ela é repentina. Nós vemos aqui na história do texto que nós lemos, Davi, ele estava tranquilo dentro do seu palácio. E por que Davi estava tranquilo? Na época do inverno, irmãos, quando os soldados estavam em guerra, quando chegava a época do inverno, eles voltavam ali as batalhas militares, elas eram cessadas e os soldados voltavam para sua casa. Depois que passava o inverno, e aí então eles voltavam a batalhar novamente. E o texto vem dizendo aqui que depois de um ano, Davi, ele mandou os soldados dele voltar à batalha. Decorrido aí esse ano, Davi, ele teria que retornar a essa batalha. Ele não poderia ficar em Jerusalém como ele ficou. Ele tinha que voltar à batalha, porque a Bíblia diz assim que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. E interessante que Davi, ele já contava ali com uma vitória, ele já tinha certeza garantida daquela vitória, por isso ele permaneceu em Jerusalém. Não era tão necessário Davi estar nessa guerra, porque a batalha já estava praticamente ganha. Se você acompanhar aí o versículo 1, você vai ver que o texto vem dizendo assim que Israel já tinha destruído os filhos de Amon. Então eles iam voltar para a batalha para fazer o quê? Para sitiar Rabá, que era ali a cidade capital do povo dos amonitas. Então a função dos soldados não era ali nem guerrear, era sitiar aquela cidade. O que é sitiar? Eles cercavam a cidade e ficavam vigiando, ninguém entrava e ninguém saía daquela cidade. Essa então era ali a função que os soldados teriam, porque os amonitas já estavam todos mortos, os soldados, o exército dos amonitas já estavam todos mortos, não tinha que guerrear, não tinha que batalhar. Então Davi, ele contou ali: olha, é vitória, é causa ganha, a batalha já está concluída, não tem necessidade de eu ir. Tanto é que a Bíblia diz assim que ele mandou Joabe e seus servos.
Ele não foi à batalha. O exército de Israel, ele estava ali, um exército poderoso, um exército forte, um exército grande, né? Ninguém podia com o exército de Israel. E Davi, ele se gabou disso daí, ele se orgulhou disso. E é aí que entra então, amados, o perigo na vida das pessoas. Quando a queda acontece, quando o crente cai, quando o crente fracassa, é quando ele está confiante na sua própria força. Isso daí não é só o crente não, irmãos, é qualquer ser humano. Quando ele confia na sua capacidade, quando ele confia na sua força, quando ele confia no seu conhecimento, quando ele confia ali naquilo que ele tem, a tendência é ele cair. E é isso que acontece com muitas pessoas, e principalmente com crentes. Davi, ele estava confiante, olha, a batalha é ganha. Os amonitas estão todos mortos, é só sitiar a cidade, não tem necessidade de eu estar ali. E a queda, ela acontece justamente nesse momento. É aquele momento em que você pensa assim, olha, tudo deu certo, a causa já está ganha, né? Deus já me deu vitória, Deus já me concedeu aquilo que eu tanto almejava, Deus já me abençoou. É nessa hora que nós temos que tomar cuidado, porque estamos sujeitos à queda. Olha que interessante, irmãos, as colocações que nós analisamos aqui na palavra de Deus, que nós podemos observar e trazer, aplicar para nossas vidas. A confiança que Davi tinha na causa que já estava ganha, levou ele à queda, levou ele a arrumar outro problema maior ainda do que a guerra, porque aí o problema foi contra ele, foi na vida espiritual. E muitas pessoas estão caindo nessa daí, achando que está tudo bom, tudo já está conquistado, tudo já é vitória, e Deus já abençoou, só que aí a pessoa corre o risco de cair, ou então arrumar um problema para ela mesma, como Davi fez aqui. Ele arrumou um problemão para ele, a qual só a graça de Deus foi possível levantá-lo. Quando deixamos, amados, de cumprir aquilo que fomos chamados, nós caímos na graça de Deus. Quando eu deixo de cumprir o chamado de Deus para a minha vida, eu estou arrumando um problemão para mim mesmo. É o que acontece com muitas pessoas hoje. Ela deixa de cumprir o chamado de Deus, ela deixa de atender ao chamado de Deus, e ela acaba caindo em um grande problema na vida dela. Davi, mesmo a causa estando ganha, a vitória estando ganha, ele tinha que estar lá na batalha, ele tinha que estar na guerra. A Bíblia diz que era a época de todos os reis sair para a guerra. Davi não tinha que ficar em casa, ele tinha que ir para a batalha, atender ao chamado de Deus para a vida dele, que era reinar sobre aquele povo. Ele era o comandante daquele exército, ele era ali o maioral, então ele tinha que estar na batalha. Irmãos, Deus fala para você nessa noite também, que quando você deixa de atender ao chamado de Deus na tua vida, você vai se deparar com um problema, você vai se deparar com algumas lutas na tua vida. Interessante que tem muitos crentes deixando de fazer aquilo que é para ele fazer e mandando outro fazer no lugar dele. Davi, ele fez isso, era para ele ir na batalha, e ele mandou quem? Joabe. Ele não cumpriu com aquele chamado, ele mandou outra pessoa ir fazer aquilo que era para ele fazer, e olha o problemão que ele arrumou, olha a situação que ele se deparou. Então, quando você deixa outra pessoa fazer no teu lugar aquilo que é para você fazer, irmãos, você vai ter problema, você vai cair.
cumpre com aquilo que Deus colocou sobre as tuas mãos para fazer. Nós ficamos sujeitos à tentação, ficamos sujeitos aos problemas quando nós relaxamos com as coisas que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer. Muitos ministros hoje estão tendo problema sério porque têm relaxado com o seu ministério. Aí, ministros, que eu digo, é todo aquele que ocupa um cargo na igreja do Senhor. Tem muitos cantores dizendo assim: eu sou levita, eu sou levita, eu faço parte do louvor. Aí, se você for olhar na história dos levitas, os levitas eram aqueles que trabalhavam no templo. Os levitas eram aqueles que chegavam no templo, catavam ali uma vassoura e ia varrer o templo, ia limpar o templo. Era aqueles que chegavam no templo e ia colocar as coisas tudo em ordem, ia limpar as cadeiras, ia ali preparar as coisas para o culto de adoração a Deus. Não é só aqueles que cantavam. Então a pessoa, quando diz assim, eu sou um levita, quando ela chega na igreja, ela tem que se preocupar em colocar as cadeiras no lugar, em limpar as cadeiras, em pegar uma vassoura, varrer lá fora, tem que se preocupar em passar um pano, em vir na igreja, lavar a igreja, porque se diz levita. Essa é a função do levita. Não é só ser cantor aqui, não é só ser músico. E as pessoas hoje estão cumprindo de uma forma errada o seu ministério, e elas acabam caindo, mesmo que aos olhos dela parece que a causa está ganha, parece que a vitória está próxima, mas se ela não tomar cuidado, ela cai, ela é fracassada, ela é derrotada. Então é importante, você olhar para isso. O que faz a pessoa cair na tentação é quando ela relaxa com o seu ministério. Davi, ele relaxou, ele não quis ir para a guerra, e aí ele ficou ali na sua casa de bom, tranquilo. O conforto também é um perigo muito grande para nós. A pessoa, quando está ali acomodada, ela está sujeita à tentação, irmãos, ela está sujeita ao erro. Davi, ele estava em um lugar errado, em um lugar que não era para ele estar, e isso levou Davi à queda. Muitos crentes hoje estão caindo também da presença do Senhor, muitos crentes estão saindo da presença do Senhor, porque estão em lugares errados, estão frequentando lugares que não é para eles irem, estão fazendo coisas que não é para eles fazerem, estão participando de coisas que não é para eles participarem, e isso faz a pessoa cair no pecado, faz a pessoa cair na graça. Davi não tinha que estar na casa ali tranquilo, ele não tinha que estar ali naquele alpendre, ele estava passeando tranquilo ali e de repente foi tentado, a qual trouxe um problemão para ele, irmãos. E às vezes o maior problema que você tem se deparado é porque você está em lugares errados, você está fazendo coisas erradas, coisas que não agradam o coração de Deus. Você está deixando de cumprir aquilo que Deus tem colocado para você fazer. Isso fez com que Davi caísse. Ele passeando ali no alpendre, de repente ele olha assim, as mulheres ali, os homens estavam todos para a guerra, só as mulheres ali em Jerusalém, e ele vê ali então Betseba tomando banho. A Bíblia diz que ela era muito bonita, uma mulher muito linda. Isso daí mostra para nós, amados, que Satanás jamais vai colocar diante de você coisa feia. O diabo jamais vai colocar diante de você coisas que você não gosta. O diabo jamais vai tentar você com algo que você não tem prazer.
Ele vai usar coisas que você gosta, coisas que te atraem, Ele vai usar coisas que te chamam a atenção para fazer você cair no erro. E se você estiver no lugar errado, irmãos, é fatal. Foi como aconteceu com Davi. Ele estava no lugar errado, e aquilo que foi aparentado para ele ali, fez com que ele caísse na graça. E Davi então, ele deu ali uma liberdade à concupiscência. Muitas pessoas também hoje estão fazendo da mesma maneira, dando a liberdade à concupiscência. O apóstolo João, lá em 1 João, capítulo de número 2, no versículo de número 16, ele vem falando ali sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 3 coisas que foi usada aí para fazer Davi cair. A concupiscência dos olhos. Davi estava passeando ali no alpendre e de repente ele viu a mulher se banhando lá. Aquilo chamou a atenção dele, encheu os olhos dele. A concupiscência da carne. Davi procurou saber quem era aquela mulher e mandou trazê-la. A soberba da vida. Qual foi a soberba da vida que derrubou Davi? Ele fez uso da autoridade que ele possuía. Eu sou rei, eu mando e todo mundo tem que obedecer. Busca aquela mulher para mim. Muitas pessoas hoje em dia, amados, estão fazendo uso também da autoridade que ela tem, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola, onde quer que for, a pessoa faz uso da autoridade. E aí então ela acaba caindo. Isso leva a pessoa à queda. Nós precisamos observar muito bem aquilo que nós estamos fazendo, os lugares que estamos indo, porque Satanás não brinca. E o mais interessante, irmãos, o diabo ele não descansa. Ele trabalha 24 horas por dia tentando contra a tua vida. E ele só não teve êxito ainda, porque provavelmente tem pessoas que oram por você, intercedem por você. Olha o apóstolo Pedro, um homem ali muito ligado ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus um certo dia disse para Pedro: olha Pedro, toma cuidado, Satanás tem pedido você para peneirar com você, e eu tenho intercedido por você. O diabo só não tinha cirandado com Pedro porque Jesus intercedia por ele, e o diabo só não tem cirandado com a tua vida também porque alguém intercede, alguém ora, alguém clama a Deus pela misericórdia dele sobre a tua vida. Mas a intenção do diabo é derrubar você, é acabar com você. Então nunca pense na tua vida que a causa está ganha. Nunca pense na tua vida que a vitória é certa, porque isso pode te derrubar. Nós dependemos, carecemos, irmãos, da graça de Deus. Uma pessoa quando cai espiritualmente, deixa péssima a sua imagem. E Davi, ele deixou ali uma imagem péssima. Olha só a imagem horrível que Davi passou ali, amados, para as pessoas. Primeiro, ele tentou esconder o erro. Essa é a primeira coisa de uma pessoa quando ela já caiu da graça de Deus, quando ela já caiu espiritualmente. Ela tenta esconder o erro. Ela faz de tudo para que ninguém descubra o erro que ela está fazendo. Davi, ele fez dessa maneira, ele tentou esconder o erro. De que maneira? O esposo de Betseba, a Bíblia diz aqui que eles tiveram ali um momento de amor ali, e ela acabou ficando grávida. E quando a notícia chegou até Davi, que Betseba estava grávida, o que ele fez? Mandou chamar o marido dela lá na batalha, para que o marido viesse, fosse para casa, e aí depois então ficava a culpa no próprio marido que engravidou a esposa. Davi tentou esconder um erro dele, só que não deu certo.
Ele fracassou isso daí, não deu certo. E aí o que Davi fez? Ele tentou tirar a responsabilidade que Urias tinha com o exército de Deus. Davi falou assim para Urias: olha, você vai lá para a tua casa, lava os teus pés. Está aí no versículo de número 8. Olha aí para você ver, ó. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Davi disse para ele: olha, vai lá para a tua casa, fica lá com a tua esposa, lava os teus pés. Interessante, irmãos, que um soldado, quando ele saía para a batalha, quando ele saía para a guerra, ele fazia ali um juramento de abstinência sexual. Ele não poderia ter relação sexual com mulheres, porque ele ia para a batalha. E então, uma maneira de desfazer o juramento era o quê? Era lavar os pés. E Davi, quando ele disse para Urias: vai para a tua casa e lava os teus pés, ele está dizendo assim: você está isento do juramento que você fez. Foi por este motivo que Urias não foi para a casa dele. Foi por este motivo que Urias permaneceu ali, a ponto dele dizer assim: não, os soldados de Israel estão lá na batalha, os soldados de Israel estão no relento, eu não vou para minha casa. Ou seja, eu não vou desfazer o juramento que eu fiz, eu vou permanecer fiel. Amados, Urias, ele matou ali os planos de Davi, quando ele não foi para a casa dele. Ele matou os planos de Davi. E sabe o que aconteceu? Davi mandou matar Urias. Olha a imagem que o rei de Israel está passando agora. Olha a imagem que o rei de Israel está produzindo. É o mesmo que acontece com uma pessoa, com um crente, quando ele cai, quando ele está no pecado. Ele começa a passar uma imagem horrível da sua pessoa. Ele começa a fazer coisas, amados, absurdas. Urias, ele não foi a casa dele, ele permaneceu ali. Eu quero dizer para você, amados, que você que tem engajado no exército de Cristo, você tem feito também um voto, você tem feito também um juramento. E que juramento é esse? De você abster-se das coisas da carne, dos prazeres da carne. Todo aquele que é chamado em Cristo, ele cumpre com este voto de abster-se dos prazeres da carne. Então você não pode dar lugar para a tua carne, você tem que dar lugar para o Espírito de Deus na tua vida. A tua carne tem que ser mortificada, para que o teu espírito cresça, para que o teu espírito se fortaleça diante de Deus. Aleluia. Mantenha este juramento, este voto. Só assim você permanecerá na presença de Deus. Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 16, verso 24, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então é necessário você negar a si mesmo. Isso é você abster-se dos prazeres da carne, é você negar você mesmo, para que você siga a Cristo, para que você tome a sua cruz e caminhe junto com Cristo. Às vezes nós até falamos assim: eu sou um soldado de Cristo. Mas a Bíblia diz que um soldado de Cristo não milita, ou não se envolve com as coisas deste mundo. O soldado de Cristo, ele abstém-se dos prazeres da carne. Quando você pensa que a tua vitória está ganha, você está sujeito à queda. Porque todos esses requisitos aqui podem ocorrer na tua vida. Aí o que Deus faz?
Deus repreende Davi. Deus manda ali o profeta Natã para repreender Davi. Quem era Natã? Era o sucessor de Samuel. E ali então, Natã, ele chega diante de Davi e faz algumas colocações interessantes, que um homem, quando ele cai, quando ele está no pecado, ele mesmo dá a sua própria sentença. Deus quis repreender Davi. E aí Natã chegou diante de Davi e disse para ele assim: olha, um certo homem rico tinha muitas ovelhas, e tinha um homem pobrezinho que tinha ali uma ovelhinha a qual ele cuidou, comia no prato com ele, bebia a mesma água que ele, e esse homem amava essa ovelhinha. Um certo dia um viajante veio à casa do rico, e o rico então, ao invés de matar uma das suas ovelhinhas, matou a ovelhinha do pobre e serviu ao rico. Isso irou o coração de Davi, e Davi disse assim: olha, esse homem tem que ser digno de morte, ele tem que ser morto. E aí Natã então dá ali a sentença para Davi, fala: esse homem é você, porque você fez isso com Urias. Amados, o ser humano, quando ele está no erro, as atitudes dele condenam, as palavras dele o condenam. Interessante que, não pense você que foi fácil para Natã chegar diante de Davi e trazer essa palavra de Deus. Não foi, porque Davi era ali o juiz, era ele quem dava a sentença. Provavelmente Davi deveria estar pensando assim, que Natã estava falando de algo que aconteceu ali no seu reino, por ele dar essa sentença. Provavelmente ele estava pensando: é algum homem que fez isso daí com o seu servo. E a hora que ele teve ali a sentença que Natã deu a ele, amados, provavelmente isso daí abalou as estruturas. Deus manda dizer a Davi o seguinte: olha, Davi, por que você fez isso? Tudo eu te dei, até as concubinas de Saul eu te dei. Por um acaso, se você quisesse algo mais, eu não poderia te dar também? Você tinha que ir pegar a mulher do outro. Amados, o que Deus fala com você através dessa palavra é que muitas vezes Deus quer te abençoar, Deus quer dar a você aquilo que você tanto quer, que você necessita, que você precisa, mas muitas vezes você está procurando com os teus meios, muitas vezes você está procurando das tuas formas, da tua maneira de ser, de querer, de buscar, enquanto Deus quer dar para você. Você tem que só confiar nele, esperar nele. Aquilo que Davi fez escondido, irmãos, Deus permitiu que fosse feito à luz do sol. A humilhação que Davi causou em Urias, Deus permitiu que ele fosse humilhado à luz do sol. Deus usa Natã para falar para Davi essas palavras. Está aí no capítulo 12, no versículo de número 11. Olha aí: assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei um mal sobre ti, tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, no qual se deitará com elas em plena luz do sol. A palavra de Deus para Davi: o que você fez escondido, eu vou permitir que seja feito à luz do sol. Olha agora lá no capítulo 16, no versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: armaram, pois,
a Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo o Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho de Aitofel dava aquele dia era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Aquilo que Davi fez escondido, Deus permitiu que fosse feito à luz do sol. Irmãos, aquilo que você está fazendo escondido, a luz revelará. Aquilo que você está fazendo em oculto, Deus revelará, mais cedo ou mais tarde, mas será revelado. E isso não é palavra do Pedro, é palavra de Deus. Então toma cuidado, irmãos. Davi, ele caiu. Deus mandou ali uma repreensão. Olha, Davi, vai acontecer isso. E aí o que aconteceu? Davi, mediante isso daí, ele se arrependeu. Irmãos, a queda, ela pode vir sobre você, mas Deus, ele quer restaurar, ele quer levantar você. Basta você arrepender de tudo que você tem feito de errado. O propósito de Deus não é ver você caído. O propósito de Deus é levantar você, desde que você se arrependa. Houve um arrependimento no coração de Davi. Não há outro meio para você ser restaurado, irmãos, a não ser através do arrependimento. Enquanto você estiver com o teu coração endurecido, você está caindo. Mas na hora que você se arrepender e se consertar com Deus, você pode ter certeza que Deus irá abençoar poderosamente a sua vida. O castigo de Deus veio acompanhado de perdão para Davi. E assim também é na tua vida. Quando Deus te repreende, quando Deus está te castigando às vezes, é com o propósito de que você se arrependa, para que o perdão de Deus esteja sobre você. Entenda isso nessa noite, em nome de Jesus. Davi, ele confessou ali o pecado dele. Olha o porquê Deus levantou Davi. Ele confessou o pecado dele. Aí no verso 13 do capítulo 12, olha aí. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. A hora que Davi ficou sabendo da gravidade, ele se arrependeu. Eu pequei contra Deus. E aí Deus então manda ali uma palavra de consolo: também o Senhor te perdoou. Irmãos, a hora que você reconhecer: eu tenho pecado contra Deus, eu tenho falhado, você pode ter certeza que o perdão de Deus virá sobre a tua vida. Você pode ter certeza disso. Davi, ele expressou ali uma tristeza profunda daquilo que ele havia feito. Olha aí o versículo de número 15 do capítulo 12. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Davi, além dele se arrepender, uma tristeza muito profunda tomou conta dele. Esse daí é o primeiro sentimento do verdadeiro arrependimento, irmãos. A tristeza lá no coração da pessoa. Puxa vida, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? O que eu estou sendo? Esse daí é o primeiro sintoma de arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno no coração da pessoa. É a tristeza na alma. Davi, ele aceitou ali a disciplina, ele aceitou a repreensão de Deus. Se você quer se levantar novamente, se você quer se manter firme na presença de Deus,
você tem que aceitar a disciplina, a repreensão de Deus para a tua vida. Davi, ele aceitou. Olha aí o versículo de número 18 do capítulo 12. Ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque dizia: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Davi, ele simplesmente aceitou aquela disciplina. A Bíblia diz assim, que quando ele ficou sabendo que a criança morreu, ele se levantou, ele foi comer, ele foi beber, ele foi se vestir, ele aceitou aquela repreensão, aquela disciplina. Se você quer se levantar diante de Deus também, aceite a disciplina de Deus para a tua vida. Davi, ele renovou ali os votos dele com Deus. Para você, irmãos, se levantar diante de Deus, ser uma pessoa abençoada, é necessário você renovar os teus votos. Olha o verso 20 do capítulo 12. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Primeiro, Davi se preocupou com a vida espiritual, com a vida com Deus. A Bíblia diz assim que ele, naquele momento ali, ele se levantou. Olha só, amados, o que é necessário você fazer para renovar os votos, ou para você se renovar na presença de Deus. Primeiro, você precisa se levantar da situação que você está. Você precisa sair dos lugares que muitas vezes tem te condenado. A Bíblia diz que Davi, ele se levantou. É necessário você se levantar. Uma pessoa só mantém em pé quando ela está forte, firme. Uma pessoa fraca, doente, ela não consegue ficar em pé. E as pessoas que não conseguem se manter na presença de Deus, é sinal de que elas estão doentes espiritualmente. A pessoa que não consegue firmar a sua vida nos caminhos de Deus, é sinal de que ela está doente espiritualmente, ela está enferma espiritualmente. E é necessário então você tomar aí o antídoto para aniquilar essa enfermidade na sua vida, e você se mantém em pé. Só mantém em pé quem tem equilíbrio. A pessoa, quando ela consegue se equilibrar, ela permanece em pé. Você tem que ter um equilíbrio com a tua vida espiritual. Você tem que ter um equilíbrio com a tua vida diante de Deus, para que você se mantenha em pé. É o único meio, amados, de você renovar os teus votos, de você renovar a tua força diante de Deus. Você tem que ter um equilíbrio. E Deus quer que você se mantenha firme na presença dEle. Se coloque em pé na presença do Senhor. Segunda coisa que Davi fez: lavou-se. Diz aí o verso 20: levantou-se da terra, lavou-se. O que significa esse lavar? É você se purificar na presença de Deus, é você se santificar. Interessante é que Deus não santifica ninguém, quem santifica é você mesmo. É você quem tem que abster-se dos prazeres da carne. É você quem tem que deixar de lado as tuas vontades, para que a vontade de Deus esteja sobre a tua vida. Não fique orando: ah, Deus me santifique, porque isso nunca vai acontecer. É você quem tem que afastar do erro, é você quem tem que afastar do pecado, para que a santificação esteja sobre a tua vida. A palavra santidade quer dizer separado. E você tem que ser separado das coisas do mundo, para que você esteja unido com Deus, viver uma vida em comunhão, em santidade com o Senhor. Davi, ele ungiu-se, diz aqui o versículo.
Você também precisa buscar a unção de Deus sobre a tua vida. Você tem que ser cheio da unção de Deus. E a unção de Deus só vem até você através da oração. É quando você coloca os teus joelhos no chão. É quando você busca Deus em oração. É quando você clama. É quando você fala com Deus. A unção de Deus vem sobre você. E você é então renovado. Você é então ali levantado. Você é restaurado pelo Senhor. A unção só vem através da oração. Não adianta você falar: eu vou fazer um culto de unção, vou participar do culto de unção. Participa do culto de oração então. Eu quero ser um crente cheio da unção. Seja um crente de oração, que a unção de Deus vem sobre a tua vida. Davi, ele diz aqui a palavra do Senhor que ele mudou as suas vestes. A palavra do Senhor diz, amados, o profeta Isaías fala lá no capítulo de número 61, versículo de número 3, que Deus tem colocado em nós uma coroa em vez de cinza. Deus tem colocado sobre nós óleo de alegria em vez de tristeza. Deus tem colocado sobre nós vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. O único meio para você se restaurar é você se vestir com vestes de louvor, é você deixar de lado muitas vezes a angústia, é você deixar de lado a tristeza, é você deixar de lado muitas vezes a morte espiritual na tua vida. Quantos corações hoje já estão apagados? Porque a cinza do pecado já tem apagado aquela brasa viva que havia dentro do coração. Quantos corações hoje já não arde mais na presença de Deus, na palavra de Deus, porque a cinza do pecado já tem apagado a brasa da palavra de Deus. A pessoa não tem prazer mais em vir para a igreja, não tem prazer mais em buscar o Senhor, não tem prazer mais em adorar a Deus, não tem mais sobre ela veste de louvor, vive uma vida angustiada, vive uma vida de lástima, de tristeza, porque já não tem mais a coroa de glória, é só cinzas. Mude as suas vestes nesta noite. Mude. Seja um adorador a Deus. Deus colocou nos teus lábios um novo cântico. E Davi fez o que? Ele entrou na casa do Senhor. Irmãos, permaneça na casa de Deus. É o único lugar que você vai ser abençoado. É o único lugar. Amém? Se coloque em pé, irmãos.